Hoje o Índice CNN recebe o cientista político Vinícius Alves, diretor do IPESP Analítica, com a responsabilidade de substituir nesta semana o maior especialista em eleições do Brasil, o mestre de todos nós, né, Vinícius? Antônio Lavareda. Te dou as boas-vindas e, como estamos diante do início oficial da campanha deste ano, a gente vai trazer aqui como o nosso agregador de pesquisas, a equipe do Vinícius Alves, é responsável por desenvolver o agregador que usamos aqui já desde o início do ano no Índice CNN, como que o agregador retratou o cenário em algumas das principais capitais aqui do país. Então, Vinícius, queria começar com uma das exceções, digamos assim. A nossa primeira tela vai mostrar a capital pernambucana, que tem esse cenário de estabilidade. Não é o único, mas é o mais raro do que a gente tem visto nas 26 capitais do país, certo, meu caro? Bem-vindo aqui mais uma vez ao Índice CNN. Boa tarde, Yuri, e a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E olha que moral e que responsabilidade, hein? Espero não decepcionar a nossa torcida e o nosso professor. Mas, brincadeiras à parte, vamos falar do cenário em Recife, onde o prefeito João Campos, né, como você pontuou bem, ele encerra o período de pré-campanha, consolidando uma ampla vantagem, né, que a gente vê no agregador desde o início do nosso monitoramento. Hoje a gente estima em 70% das intenções de voto para o prefeito, que é uma ampla vantagem em relação aos adversários, e é uma vantagem que vem se consolidando durante toda a pré-campanha, né? Desde o início do monitoramento, ele flutua em torno dessa estimativa de hoje, e a vantagem em relação aos adversários é muito, muito considerável. Esse é um cenário atípico. A segunda colocação hoje está muito distante e está um pouco dividida, né? Mas os candidatos que seguem, né? O líder, o Gilson Machado, o Daniel Coelho e o João Paulo, eles estão muito atrás e não atingem a casa dos 2 dígitos, né? Então, assim, não existe nenhum movimento de ascensão durante a pré-campanha que possa ameaçar, né, essa liderança que o prefeito João Campos consolidou durante toda a pré-campanha. Então, assim que larga, né, em Recife, essa situação muito confortável, né, que é atípica entre capitais, como você bem lembrou. A gente tem até alguns poucos casos, né, que se assemelham, como em Aracaju, que a candidata Emília Correia tem uma ampla vantagem em relação à concorrência, mas ela ainda é muito inferior em relação à vantagem que o João Campos tem em Recife. A disputa em Recife parece se aproximar de uma vitória, né, muito provável no primeiro turno, dadas as condições de hoje, o que não é a realidade em Aracaju, por exemplo, que eu trouxe de comparação. Pois é, aí é importante a gente mostrar, né, a diferença dessas situações mais estáveis e desses que têm maior favoritismo. Essas situações, como essa que a gente mostrou no caso do Recife, são menos frequentes no índice. Por hora, 5 das 26 capitais apresentam uma hipótese aí de terem definição de prefeitos em primeiro turno. Mas agora a gente vai para o outro lado, né, Vinícius? Vamos para tratar de algumas das disputas mais acirradas e a gente começa com a região norte. Os dados de Belém já estão na nossa tela. E aí eu queria destacar, Vinícius, que o peso do governador Hélder Barbalho parece ter mais relevância do que os de Lula e Jair Bolsonaro, porque é o nome dele que agora numericamente aparece à frente no índice CNN, Vinícius. Exatamente, Yuri. Esse é um ponto importante, porque nem sempre as disputas locais vão emular essa lógica, né, que a gente vê se estabelecendo no plano nacional, né? Então é natural nesse sentido que o partido do governador faça alguma diferença, né, assim, projetando os candidatos, como é o caso do Igor Normando, né, que entrou mais recente na disputa, e essa foi uma recente alteração, né, no agregador, nas movimentações mais recentes do agregador, que deu novos contornos à corrida de Belém, né? Até então, o candidato Éder Mauro, ele vinha ampliando gradualmente, né, a sua liderança, mas ele estaciona o seu desempenho ali em final de julho e vê, né, o Igor Normando, né, que é do mesmo partido do governador, atingindo a primeira colocação, praticamente empatados, né, na primeira colocação, 21 para o Igor Normando, 20 para o Éder Mauro.
Mas essa questão que você chamou a atenção, acho que é muito válida para a gente compreender, né, o quadro, né, diverso entre capitais. Nem sempre as disputas nacionais vão se emular no plano local. E outro ponto que eu chamaria a atenção para pré-campanha em Recife, né, em Belém, é sobre o candidato, né, o prefeito Edmilson Rodrigues, que não conseguiu até aqui, né, emplacar suas intenções de voto. Então, ele flutua, né, há algum tempo, desde junho, em torno de 12% e tem 13% hoje nas estimativas mais recentes. Então, essa é outro ponto, eu acho, curioso da situação de Belém. Sem dúvida alguma, também uma exceção. Geralmente os prefeitos tendem a levar vantagem. Esse talvez seja um dos casos que chama atenção. A gente vai para o outro lado do país, outra capital que também tem demonstrado uma maior força da política local em relação à polarização nacional, que é Curitiba. Houve entrada e saída de nomes de peso, isso tem feito a diferença em diversas capitais, mas o que de fato está dando o tom pelos dados do índice CNN é a continuidade da gestão, o vice-prefeito Eduardo Pimentel despontando já na frente e começando a abrir vantagem, Vinícius. Essa corrida eleitoral em Curitiba, ela também traz ingredientes novos, Yuri, que acabou, né, complexificando a disputa. Como você mencionou, a entrada de nomes conhecidos, né, nomes de peso na política partidária local, que já foram prefeitos e hoje concorrem, né, com o atual vice-prefeito, que no momento lidera a corrida. E, assim, para a gente destacar, né, por exemplo, um nome muito conhecido, inclusive relevante nacionalmente, né, o Roberto Requião. Ele entrou na disputa, mas não foi capaz de alterar, né, essa dinâmica competitiva entre os três principais competidores. Então, assim, o Roberto Requião, ele atingiu no máximo ali 10% das estimativas e a liderança do Eduardo Pimentel continua, né, sendo uma realidade, hoje com 22% das intenções de voto, seguido, né, pelo Luciano Dutti, que é ex-prefeito, com 15% das preferências, e o Ney Leprevost, né, que é um nome também muito conhecido, já foi vereador e deputado por sucessivos mandatos, e aparece na terceira colocação, com 13%. Então tem um ingrediente local, né, muito destacado na política em Curitiba. Bom, e a gente está fazendo esse primeiro panorama agora que a campanha oficial vai começar. A gente não deixaria de tratar, claro, dos dados da maior cidade do país. Vinícius, São Paulo talvez tenha vivido a pré-campanha mais antecipada da história. A gente viu Guilherme Boulos recebendo o apoio de Lula já na primeira semana do ano, um apoio explícito ali com um evento, com direito à construção de aliança. O prefeito Ricardo Nunes, desde o ano passado e ao longo de todo o primeiro semestre, buscando também a construção desse vínculo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tudo isso acontecendo desde a virada do ano para cá. E aí, no meio da pré-campanha, ainda surgiram vários nomes tentando romper, aqui sim, esta polarização que tem um quê de polarização nacional. O que os dados do índice CNN mostram sobre a corrida paulistana? A gente teve que botar uma tela, né, que é a primeira metade da nossa corrida. A gente vai mostrar a próxima tela, que aí sim saem alguns nomes e quando a gente destaca os 5 primeiros surgem novos nomes, mas aparentemente essa disputa Boulos e Nunes ainda marcada um pouco à frente em relação aos demais candidatos. Esse timing de entrada numa disputa municipal faz muita diferença, né? Sim, Yuri. Esse timing eu acho que chama atenção para os custos, né, para se entrar tardiamente numa campanha. Mas o caso de São Paulo, eu acho que vale a pena destacar alguns pontos, né, que merecem atenção, como você antecipou. A disputa, ela começou, né, de alguma maneira muito mais explícita ali, buscando aliados no plano nacional, muito antes, né, do encerramento aí da pré-campanha. Então, o primeiro dos pontos que eu chamaria a atenção é que a gente teve, sim, né, em São Paulo, a entrada de novos competidores que acabaram embaralhando um pouco, né, o cenário, aumentando a complexidade, né, das alianças que vão ser necessárias para a vitória, mas é preciso destacar, sobretudo, que até aqui não surgiu, né, durante a pré-campanha, alguém que pudesse desafiar a liderança compartilhada entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, né? Eles conservam uma vantagem ainda considerável, eles largam na campanha oficial com uma vantagem considerável em relação à terceira colocação, né? Assim,
os novos competidores, de fato, né? Aqui a gente está falando, né, do Datena e do Marçal, que pontuam 13% nas últimas estimativas, né, nas mais recentes. Eles, né, têm uma entrada de peso, né, que acabou impactando, sobretudo, a disputa pela terceira colocação. A gente vê que a candidata Tabata Amaral, ela perdeu um timing ali, né, de crescer, de chegar mais forte no início da campanha oficial. E teve até a desistência, né, do Kim Kataguiri nesse meio tempo. Mas esses novos candidatos, assim, eles, embora, né, eles embaralhem um pouco a disputa, eles embaralham um pouco o tabuleiro, ou até mesmo os debates, né, assim, eles ainda surgem com menos capacidade de tomar a liderança. É claro que a gente está no início, né, da campanha oficial, mas até aqui não tem nenhum movimento de entrada de novos competidores que ameace essa liderança do Ricardo Nunes e do Guilherme Boulos até o momento. Essa lista, né, do que a gente estava falando, dos candidatos que entraram tardiamente e pontuam acima de 5%, ela é muito restrita. Então, assim, a gente tem perfis conhecidos na política partidária, e, excepcionalmente, né, esses dois exemplos que se destacam como figuras públicas na TV e em redes sociais, mas eu acho que isso chama muito mais atenção para os custos de entrada, né, em competições eleitorais, cada vez, né, mais profissionalizadas, planejadas com antecedência, e eu acho que isso sugere também que, vamos dizer assim, em condições normais de temperatura e pressão, a corrida tende a ser mais favorável a competidores com experiência e trajetória na política partidária. Vinícius Alves, cientista político e diretor do IPESP Analítica, responsável pelo agregador de pesquisas que tem nos acompanhado desde o início do ano e permite que a gente faça esse histórico tão completo. Para você ver os dados da tua capital ou das outras cidades com mais de 200 mil eleitores, ou seja, todas as cidades que podem ter segundo turno nesta eleição de 2024, é só acessar o nosso site no portal da CNN Brasil. Eu agradeço a participação do Vinícius Alves nesta semana. Semana que vem, o mestre Antônio Lavareda, maior especialista em eleições do Brasil, vai estar comigo de volta no Índice CNN. Até a próxima, Vinícius. Obrigado, Yuri. Até a próxima. Prazer.